Há um novo terremoto em Paris. Kylian Mbappé quer deixar o clube parisiense a qualquer momento e isso ocorrerá mais precisamente em janeiro, na janela de transferências do inverno, entre os dias 1 e 30 de janeiro. Mbappé se sente traído pela direção do Paris Saint-Germain e em especial pelo sheik do clube Nasser Al-Khelaifi e também pelo acionista do clube do Catar. O atacante havia prorrogado por 3 anos o seu contrato com os parisienses e numa situação que envolvia a seguinte condição: 2 anos de contrato firme com a opção do último ano ser optativa por parte do craque francês. Como Mbappé é bem visto pelos franceses, muito por conta da Copa conquistada na Rússia em 2018 para o país, as condições contratuais foram automaticamente aceitas e o jogador passou a ter funções únicas no clube. Funções essas que logo foram escancaradas por fontes ligadas ao clube do PSG para a mídia e o mundo do futebol em geral, e mostraram um acordo desigual e até autoritário entre as partes. Isso levando em conta que para o contrato realmente ser seguido à risca, Mbappé pediu para a diretoria e demais funcionários da alta hierarquia que certas funções dentro do clube fossem obedecidas, como a hierarquia de cobrar os pênaltis sendo dirigida para ele e não para o brasileiro Neymar, além de outras funções dentro do campo que deveriam ser pré-estabelecidas para ele. Ao passar do tempo, Mbappé foi se desagradando com o ambiente e a liberdade que o treinador Christophe Galtier deu a jogadores como o próprio Neymar, e esse casamento à luz de velas de Kylian com o Paris Saint-Germain está há pouquíssimo tempo de chegar ao fim. O craque acredita que as promessas feitas para ele não foram cumpridas e a janela de transferências do verão representará o fim da linha para o jogador francês na equipe. Dentre essas condições, o diretor de futebol Luis Campos, que havia chegado ao Mônaco a mando de Mbappé para substituir o então brasileiro ídolo do PSG como jogador Leonardo, também deve estar de saída do clube, uma vez que só pôde ocupar esse cargo por sugestão de Mbappé, numa situação que supostamente não agradou a diretoria parisiense, já que os diretores não achavam e não acham Luis Campos a melhor opção para o clube. Além disso, Luis Campos e Mbappé possuem uma relação de parceria desde os 14 anos do jogador e Campos não aceitaria um rompimento definitivo com o atleta. Resta saber agora se o PSG vai abrir as portas para a saída do seu principal ativo, já que é o jogador mais caro e valioso do mundo. A partir do momento que a saída do jogador se tornou assunto e ele entendeu que fez uma grande burrice ao assinar o contrato com os parisienses 2 meses atrás, logo seu nome foi associado ao Real Madrid e não por menos, obviamente. Por muito tempo, Mbappé foi especulado nos merengues e parecia nítido ser um desejo alto ver o jogador atuar com a camisa de um clube que sempre rodeou seus pôsteres e seu coração na infância. Mas como a cédula de dinheiro e os valores falaram mais alto, o francês desistiu da possibilidade de atuar pelos merengues na última janela, frustrando companheiros de seleção como o próprio centroavante Karim Benzema com a decisão, abrindo um atrito sem precedentes com o presidente Florentino Pérez, que chegou até a alfinetar o jogador em uma entrevista e fazendo o mundo chamá-lo de egocêntrico e moleque por não aceitar a proposta do Real. Após isso, Mbappé não cessou com suas reclamações, exigências e acima de tudo polêmicas, pois se você que tá me assistindo não tem a memória curta pro que aconteceu, vai lembrar muito bem dos episódios que teve com o Neymar Júnior e até o próprio Messi, quando chegou a dar uma cotovelada no experiente e genial jogador argentino e chegou a cobrar explicações de Neymar sobre um pênalti que ele decidiu converter em uma partida do francesão. Isso mostrou para o mundo uma versão de Mbappé que a maioria já desconfiava, mas que se tornou real quando as evidências vieram à tona. Alguém que mesmo jogando grande futebol com pouca idade, gera muito mais problemas que soluções. Dada essa situação que o Real Madrid está revoltado com Mbappé e restringiu maiores ligações com o jogador, o PSG afirma que o clube que venderia Mbappé prioritariamente seria o Liverpool. A propósito, especula-se que a ida de Mbappé para os Reds poderia vir a partir de uma negociação de troca entre Mohamed Salah com ele. Salah, o quarto jogador com o maior salário do mundo, perdendo apenas para o próprio trio do Paris, já ganhou tudo que tinha direito com o Liverpool, e seus números o fizeram sair de alguém desacreditado para o egípcio mais poderoso do mundo, consolidado com números históricos dos Reds. Jürgen Klopp já falou que gostaria de trabalhar com o Mbappé e até poderia resolver esses problemas extracampo do jogador. A mãe da Tartaruga Ninja também já declarou que tem um apreço especial pelos Reds e a negociação não é irreal, ou seja, pode mesmo acontecer. Isso, claro, se o Liverpool querer investir no jogador e nessa possível troca. Foi muito blá 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 pra lá e pra cá, muita especulação de um lado e do outro, mas a real é que as novas informações dentro do PSG não param. Em campo, os jogadores se acertaram relativamente, havendo uma melhor comunicação entre ambos os lados, mesmo com alguns individualismos em certos momentos do trio, mas fora dele, novas informações vazam semana após semana, e o Mbappé, mesmo tendo números brilhantes
Nuggets parece mesmo ser o novo substituto da série Todo Mundo Odeia o Chris. E por isso agora você vai ver o suposto confrontamento de Mbappé com Neymar no vestiário. Mesmo com os ótimos resultados da equipe nesse início de temporada, o clima nos bastidores não vem sendo um dos melhores, principalmente quando falamos da divisão envolvendo Neymar e Mbappé, que mesmo com o clube tentando abafar a situação dia após dia, nós vemos dentro de campo que cada vez mais os rumores se confirmam, com Mbappé estando totalmente incomodado com o fato de não se firmar como a principal estrela da equipe parisiense, sendo o protagonista que tanto almeja ser. Lembrando, claro, que o auge da polêmica ocorreu há um mês atrás, quando houve aquela discussão no meio de uma partida da Ligue 1 para saber qual dos jogadores iria bater o segundo pênalti no decorrer da partida. E mesmo o caso tendo ficado no passado, novas revelações acabaram sendo expostas pelos jornais franceses e europeus em geral. E a suposta nova bomba veio de um jornal de relevância na França que trata de assuntos em geral, o Le Journal du Dimanche, dizendo que Mbappé havia ficado furioso internamente por não conseguir mais ter a prioridade desejada na cobrança de penais, e ficado insatisfeito com o fato de não ter seu contrato seguido à risca por conta disso, já que seu contrato indica todas as funções primárias da equipe condicionadas ao astro francês. O veículo francês continua indicando que Mbappé teria até chegado a cobrar o brasileiro, já que ficou sabendo da curtida de Neymar em um post condenando a sua ação e foi tirar a famosa satisfação. Segundo o jornal, Mbappé considera que não roubou o status de cobrador oficial da equipe, tendo em vista que, assim como Neymar, está no clube há 5 anos e merece tanta atenção quanto ele, e Mbappé se sente no direito de cobrar que Neymar não faça a mesma coisa que, pro Donatello, teria sido feita por Neymar com Edinson Cavani, jogador histórico do clube parisiense que passou por uma polêmica briga com Ney na temporada 17-18, quando ambos acabaram trocando faíscas também na hora da cobrança de um penal, também um jogo da Ligue 1, e Mbappé teria dito: "Eu não sou Cavani, eles não vão fazer comigo o que fizeram com ele", finalizou o jogador. Desde a vez que o repórter Marcelo Beckler da TNT Sports apurou os problemas que rodearam o relacionamento do trio, as coisas realmente ficaram ainda mais escancaradas. Novas situações surgiram, com um episódio recente que foi recapturado na mídia francesa, no qual Mbappé rebate enfaticamente seu companheiro de equipe Hakimi, falando duramente que o lateral não estava tocando a bola para ele por pura sacanagem e foi tirar satisfação. Hakimi chegou a pedir as famosas desculpas, mas na ocasião Mbappé não estava nem aí e ignorou esse pedido. Passaram-se os dias e o clima de paz parecia estar bem estabelecido. A galera tinha até perdoado Mbappé, só que a partir do acontecimento de jogos seguintes, os episódios não cessaram e novos casos em que Mbappé foi fominha surgiram. No jogo da Champions entre PSG vs Juventus, por exemplo, o Ney deu um passe mágico pro francês, que não retribuiu a ação quando teve oportunidade. E o que mais incomoda a todos é justamente essa postura, pois em termos de futebol, não há como negar que Mbappé junto do cometa Haaland são os jogadores mais promissores do futebol atualmente com uma certa sobra. Mas essa tentativa de Mbappé de ser superior ao Neymar e ao Messi realmente não faz nenhum sentido. E dia após dia, Mbappé se envolve cada vez mais em algumas polêmicas extremamente desnecessárias. Na seleção francesa, ele já havia recusado participar das fotos de equipe por não querer seu nome relacionado com sites de apostas e jogos de azar. E por sua vez, a rede de fast food KFC ameaçou ir à justiça após o francês recusar a participação, já que é patrocinadora da equipe e necessita da divulgação da imagem. "Nós pagamos por algo, se necessário reivindicaremos os nossos direitos", disse o vice-presidente da empresa ao Sport Business Club. Pois é, Mbappé, a fase está longe de ser boa, mas se por um lado Mbappé não vai tão bem assim, a dupla Ney e Messi está indo de vento em popa. Os jogadores sul-americanos lideram números expressivos de participações para gol nessa temporada, com uma sintonia admirável que impressiona dia após dia o treinador da equipe, Christophe Galtier. E o jogador argentino, tão criticado na temporada passada, realmente está voando, que é um absurdo. Durante a janela de transferências do verão europeu do ano passado, Messi foi obrigado a sair do Barcelona por conta da crise financeira que o clube catalão passava até então. E assim, aceitou um acordo de 2 anos com o PSG do seu amigo Neymar, se tornando a maior bomba daquela janela de transferências do mercado em questão. E aquele contrato então de 2 anos está prestes a se encerrar e os rumores de que ele retornaria ao Barça, o clube da sua vida, aumentaram exponencialmente. Porém, ainda existe a possibilidade do PSG querer renovar com o craque e vai fazer jogo duro para deixar o jogador sair, caso essa seja a intenção dele. Segundo o jornal L'Equipe, o PSG vai analisar o rendimento do argentino até o fim dessa temporada para verificar se Lionel merece realmente tamanho investimento do clube. E a partir disso, caso o clube entenda que ele merece mais uma oportunidade de renovação, seu contrato será renovado por mais 2 anos, assegurando uma garantia de aposentadoria do jogador na França. A mesma situação também vale para o jogador Sérgio Ramos, que veio do Real Madrid e também está beirando o fim de carreira por conta da sua idade. E se antes ambos não vinham muito bem, os dois estão agradando e muito a cúpula francesa, o que pode ser um fator determinante para a continuidade do contrato. E já sobre o Neymar, o PSG realmente comemora bastante o fato de nenhum clube ter pagado nenhuma oferta superior para tirar o grande craque brazuca de Paris. Os membros do clube não esperavam o boom que Ney está conseguindo dar essa temporada, sendo o jogador mais importante da equipe ao lado do seu companheiro Lionel. Seu desempenho, que está altíssimo desde o início da temporada, não vem sendo passado despercebido pela imprensa parisiense. Recentemente, numa entrevista em um veículo de comunicação
seleção francês, Mbappé foi novamente perguntado sobre qual seleção ele vislumbra como a favorita para a Copa, e nessa oportunidade ele não titubeou. Não entendo como as demais pessoas falam que a França não é favorita. Poxa, nós temos o elenco mais completo, os jogadores mais preparados, somos a atual seleção campeã da Copa e ainda tem gente que diz que o título não está atendendo mais pra gente? Acho isso injusto demais. Muitos falam na seleção da Argentina, que goleou a Itália em um tempo recente, e até do próprio Brasil, mas garanto que nós chegamos bem mais fortes. Aliás, estaremos prontos para atrapalhar o sonho e enfrentar qualquer que for a seleção, deixou bem claro o jogador do PSG e da seleção francesa. Afirmando isso, ele deixou claro que vai dificultar, junto com sua seleção, o caminho para qualquer equipe, só que ao mesmo tempo coloca a responsabilidade para uma seleção que no fim das contas já não é tão favorita do jeito que ele mesmo pensa ser. E vamos combinar que no fim das contas, uma autoafirmação sempre vem acompanhada de uma boa dose de medo. Didier Deschamps, técnico da França, aproveitou a oportunidade que encontrou em ver uma partida do Brasil logo no estádio do Parque dos Príncipes, e pela reação que foi captada até então, não foi lá das mais agradáveis para o treinador, que percebeu o nível absurdo de entrosamento dentre os comandados da seleção e sabe da dificuldade que terá que passar para enfrentar o Brasil em determinado momento na Copa. Isso, claro, se ambas as seleções progredirem no andamento da competição e realmente conseguirem se enfrentar. Valeu por assistir mais um vídeo por aqui, vai maratonar os próximos e, claro, eu te vejo sempre aqui no YouTube. Tamo junto, boa semana e até mais.